Sejam bem-vindos, companheiros e companheiras, aqui no blog da Dilma. Primeiramente, Lula livre e segundo, Haddad presidente 13. Eu gostaria de convidá-los para curtir, comentar, compartilhar nossas páginas, né, que é o blog da Dilma, no Facebook e lá no YouTube, compartilhar, comentar na mídia livre, que tem bastante material de conjuntura, entrevistas dos companheiros e companheiras, né, todo esse material aí para você estar se aprofundando mais na questão atual do Brasil, inclusive vai aí do impeachment, é bem variado as matérias que constam lá. Então eu peço a colaboração, a ajuda de vocês aí para a gente estar crescendo na mídia livre, porque é a única fonte que a gente consegue de renda para manter isso aqui, para manter isso e para manter a informação sendo levada até vocês. Então eu sou Jennifer Queiroz, sou militante do Levante Popular da Juventude, estudante de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, e eu estou aqui com um convidado ilustre, né, que é a segunda vez a participação dele aqui no blog da Dilma, que é o Ravi Ramier, que é professor e advogado criminalista. Ele vai fazer uma pequena apresentação aí das várias atribuições que ele tem, né? Seja bem-vindo, Ravi. Obrigado, Jennifer. Eu sou professor e advogado, fui professor convidado da Universidade em Harvard, na PUC, Rio de Janeiro, e fui concursado no Ministério da Educação na França, né? Atuei lá na França como interventor interdisciplinar e em conjunto ao sistema educacional francês. Ok. A gente vai começar, hoje a gente vai falar um tema bastante atual, né, no Brasil. A gente está vendo vários indícios aí de pessoas falando, tanto não só agora, né, mas bem antes a gente escutava bastante pessoas falando sobre esse tema. Enfim, é a questão da intervenção, mas a gente vai abranger um aspecto aí mais histórico, não só delimitando o Brasil, mas como atribuindo a outros lugares do mundo, tá? Eu vou começar aí com a primeira pergunta ao professor Ravi. Ravi, o que é uma intervenção militar? A primeira pergunta. E quais são as consequências dentro do Estado Democrático de Direito? É a nossa primeira pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes, né? Porque quando a gente fala de ouvintes internautas, a gente não sabe que horas, né? Nossos queridos ouvintes estão ávidos ao conhecimento. Então, a questão estrutural e conceitual do golpe militar, ela traça uma estrutura problemática no que diz respeito à separação de poderes. Por quê? Após toda essa instrução que nós vimos nos livros de história em relação à estrutura medieval de reinado, né, e feudalismo, a questão de centralizar o poder na mão de um, após essa descentralização, houve também a necessidade de milícias. Milícias, entenda-se como, falar bem a grosso modo, como se fosse militares, só que em menor grau, porque existiam situações menores, cidades menores, problemas menores. E o que acontece? Essa estruturação dos militares, ela foi necessária para que se tentasse trazer o que se chama, o que se era denominado como paz. E essa paz, por que eu falo com cautela? Porque quando a gente atualmente analisa as intervenções, a possibilidade da intervenção do militar em certo e determinado assunto, o militar, para a atualidade, ele tem um objetivo prático e pragmático. Diferentemente de um policial de rua, o policial de rua ele tem uma espécie de treinamento que é para ele sanar o conflito. Porque em tese, os civis que estão em conflito, né, quando o policial se defronta com eles, esses civis, eles não são considerados inimigos para aquele policial, diferentemente de um militar em campo de batalha. Ele é passado uma missão e ele tem que executar essa missão. Muitas vezes a missão é executando seu alvo, ou seja, a gente tem uma diretriz um pouco diferente do que a gente está acostumado. O militar, ele é treinado para afrontar um alvo, e esse alvo, o treinamento dele é para eliminar esse alvo. O policial que nós estamos acostumados a ver nas ruas, não, ele é para apaziguar, é para trazer a paz social, ou seja, eu falei de paz no começo, tive esse cuidado de falar a paz, né, com um pouco de delicadeza, porque não parece
muito com o que nós estamos acostumados a ver, e realmente é isso. O militar em si, o treinamento militar, ele não tem essa estrutura de defesa, de resguardo, em pensar no posterior em relação àquele conflito em certo e determinado ponto. O militar, ele tem um objetivo central de eliminar o seu alvo. E assim, dentro da estrutura conceitual, após o chamado Estado Democrático de Direito, os militares têm o seu papel nos países aí mundo afora de proteção à segurança nacional. E essa proteção à segurança nacional, ela também tem um indicativo do artigo 1º da Constituição, que é a soberania. O Exército, com a sua estrutura no Brasil inteiro, que nós utilizamos um termo instrumental que se chama União, o Exército, entenda a Aeronáutica, Marinha e o próprio Exército Militar, né, de solo, os três eles têm uma preocupação inicial: soberania da nação. E aqui para nós brasileiros fica mais fácil, porque tem até a questão da nossa bandeira escrita Ordem e Progresso, eu estou falando até de uma forma bem didática. E o que acontece? Essa possibilidade dos militares entrarem em ação, isso só acontece em certos e determinados pontos que a nossa Constituição de 1988, ela preleciona, ela determina, ela enfoca. E um dos pontos mais interessantes, eu acho que para a atualidade, para a gente demonstrar qual seria de fato uma possibilidade legítima, seria a possibilidade de uma emancipação de um Estado, por exemplo. Se um Estado vier a querer se emancipar do todo, lembra que eu falei da união, da soberania, como é a preocupação deles, o país como um todo, aí eles estariam realmente respaldados pela Constituição e autorizados para ocorrer essas intervenções. Em relação superada essa parte de estrutura conceitual, que para ficar mais prático e rápido o Exército, na sua estrutura de instituição militar, ela vem para resguardar a nossa nação e nossas instituições. Agora, a forma que ela tem, até a forma de treinamento e o poderio dela é de forma agressiva. O objetivo dela é eliminar o alvo, ter a sua missão, é assim até que eles chamam, é nesse sentido. Não há uma, por exemplo, um policial na rua, ele quando aborda alguém, se ele vê um ilícito, por exemplo, alguém comprou um carro roubado, ele vai levar para o intérprete da lei. Quem é o intérprete da lei no ponto inicial? O delegado. O delegado vai, peraí, você roubou um veículo, então você vai responder criminalmente por isso. Aí ele coloca 180, que é no Código Penal. Ah, mas eu delegado, intérprete da lei, vi que ele também adulterou o veículo. Eu vou colocar o artigo 311 do Código Penal. Ah, ele além de ter receptado um objeto roubado, ele adulterou o veículo. O delegado ele vem como intérprete. Olha como é uma estrutura totalmente balizada em ter que ouvir, porque se ele tem que interpretar, ele tem que ver os dois lados da história, e também o lado do policial, tanto como da pessoa que foi presa. E como é com os militares? Não é assim. O militar, ele tem um estado de hierarquia, e a partir do momento que aquela missão foi lhe apregoada, ele não tem essa discricionariedade, não existe nenhuma estrutura. Não existe nenhuma estrutura, não, vá lá, vamos aqui criar um exemplo de pegar uma pessoa na rua e nós vamos aprender, eles não tem nem esse treinamento de aprender alguém, mas vamos lá, aprender alguém, e o que acontece? Vamos levar agora para o nosso intérprete para ver qual foi o cometimento do ilícito. Não é assim que funciona. Se ele tem que neutralizar o alvo. É outro treinamento. E essa é a minha preocupação, porque eu não escuto isso nas grandes mídias, porque isso é perigoso. Você colocar uma pessoa que foi feita para um campo de batalha e tentar colocar isso dentro de uma estrutura social e dentro de uma sociedade, isso me preocupa muito, porque eu particularmente não vejo sentido. Eu não vejo muito sentido, mas eu não sei se eu respondi por cima a tua primeira pergunta, né? Respondeu. E espero também que tenha sanado aí
as dúvidas e... Eu vou voltar a tocar nos mesmos pontos, mas você fez bem organizadinho, eu quero tentar ser organizado também. Mas foi bem didático, não se preocupe. Acho que você vai também conseguir desenvolver melhor no decorrer das outras perguntas também. A gente vai agora para a pergunta número 2, né? Ravi, qual a tua opinião sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? E o que você acha? Você acha que é possível ocorrer essa mesma intervenção direcionada a outros estados também, do que ocorreu também no Rio de Janeiro? Eu, apesar de ser ocidental, tenho muitos princípios orientais, né? E uma das coisas que eu fico preocupado é em ver muita gente dando opinião de algo que não sabe e tenta legitimar aquilo que não sabe. Por que eu estou falando inicialmente assim? Eu não me sinto confortável falando de forma absoluta em relação à intervenção militar do Rio de Janeiro. Porque como advogado e professor, eu trato também isso um pouco como ciência. Isso é um experimento que a sociedade está passando e nós não saberemos se de fato é bom ou ruim. Mas a questão inicial que eu me coloco, depois de pensar, né, usar alguns métodos socráticos aí, é um método legítimo? É um método razoável? É um método proporcional? É um método necessário? Nessas 4 perguntas que eu fiz a mim mesmo, todas as respostas de forma bem breve, bem rápida foi não. Por quê? O Rio de Janeiro tem mais de 17 milhões de pessoas, é o terceiro estado mais rico do Brasil. Eles têm uma estrutura financeira, uma estrutura estratégica, até depois da Copa, alguns números eu tenho internamente por pessoas minhas que trabalharam, né, na Polícia Federal, enfim, na época, e que eu vi o nível de treinamento que as outras polícias. O que eu acho, em relação a toda essa análise que eu fiz, e a minha ótica, como você está pedindo opinião, é de que a intervenção militar que está ocorrendo no Rio de Janeiro, ela vem de uma forma para tentar legitimar algo maior. Mas entenda, essa forma da tentativa de legitimidade de algo maior, ela tem que haver não apenas um respaldo político ou um respaldo jurídico, porque se a gente for pegar aqui a história, antes de Hitler fazer o que fez na Alemanha, 3 meses antes houve uma decisão em relação à anexação da Prússia, e o próprio judiciário, com grandes nomes como Carl Schmitt e dentre outros do direito, né? Na época foi toda uma discussão em relação à anexação ou não. Depois que foi discutido, com 3 meses depois, Hitler assumiu e a Áustria se entregou para a anexação da Alemanha. Quer dizer, a gente pode, dentro desse contexto histórico, a gente pode dizer o quê? Que às vezes algo acontece, por isso que a gente tem que ser muito analítico, porque às vezes algo acontece não para ter um resultado naquilo que está acontecendo, mas para legitimar algo que virá. Esse é o ponto. Aqui é o ponto que eu acho, que pela forma, até das atitudes, quando você vê o exército dentro de um cenário, como eles sempre tratam um cenário de guerra, eles estão preparados para isso, toda vez que eles tratam de um cenário de guerra, eles têm o quê? Uma necessidade de invasão rápida e saída rápida. Por que é gasto? Até o Bush, na época do Afeganistão, quando as tropas principais, as tropas essenciais e mais treinadas dos Estados Unidos foram para o Afeganistão, a preocupação seria o retorno, teria que ser rápido. Acabou que não foi, entre indas e vindas foi mais de 3 anos, mas o objetivo de ataques e de invasões que eles fizeram, o objetivo era ter essa rapidez. A gente não nota a mesma coisa no Rio de Janeiro. A gente não nota. A gente vê que não é uma coisa, eles ficam justificando a continuidade, o emparelhamento e novos modelos de estratégias para o que eles chamam de enfrentamento. E se você for comparar com outros modelos, até um modelo brasileiro mesmo, até de ajuda humanitária, como foi no Haiti, também não foi da mesma forma.
A estrutura, o exército brasileiro, ele não tem a mesma estratégia que outros exércitos mundo afora têm, de continuar de continuar a fazer a mesma coisa. Eles têm um caráter interno híbrido de quer que seja do próprio treinamento e quer que seja também dos objetos aos quais ele se propõe. A gente tem um exemplo, né, que eu falei aqui das ajudas humanitárias. O Exército Brasileiro até já se propôs até em construções aqui. Quer dizer, ele tem essa característica, é muito interessante essa parte, que eles realmente têm essa forma bem híbrida. Mas em compensação, falando pontualmente do Rio de Janeiro, eu não vejo com bons olhos, porque você não vê que o Estado em si teve a preocupação que hoje ela tem. Um Estado como o Estado do Rio de Janeiro, ele jamais deveria ter se submetido a esse tipo de atitude, até porque eu não vejo esse tipo de necessidade. E eles tinham uma finalidade que não foi alcançada, né? Que foi tentariam aí uma diminuição de crimes, enfim, sobre a alegação, e acabou não... Eu ia chegar nesse ponto, porque assim, é uma instituição, a gente reclama, a gente acha muito ruim, sabe? Isso está acontecendo, só que é uma instituição, apesar dos erros, tem boas partes muito bonitas, sabe? Na história das instituições como o Exército, Marinha Aeronáutica, mas quando entra para a política, quando quer intervir na política, tem um problema estrutural. Não tem sentido um diálogo direto do Exército na política, muito menos o que anda acontecendo ultimamente no Brasil. A gente começa a ver cabo não sei do que quer se candidatar a presidente, capitão não sei do que quer se candidatar a presidente, ou a governador, a vereador, a senador, porque assim, a estrutura prima do Exército em geral, não foi se treinado o diálogo, não foi se tentado a democracia. A subordinação é um primeiro instituto é um dos primeiros institutos que ele já diz, não, você aqui não tem opinião, se você falar muito, você é preso. Como é que eu, nessa estrutura de comportamento, nessa forma de me locomover dentro dessa instituição, eu vou fazer isso de forma extramuros, além da instituição, para governar, quer que seja uma cidade, ajudar a governar um município, um estado, uma nação? Não é água e óleo. Não tem como. E a gente leva isso muito na brincadeira, porque, querendo ou não, para uma história de democracia, a gente tem o quê? 37 anos de democracia efetiva, se for calcular aí, né? E o Exército, ele, vez ou outra, ele volta a questionar, e o próprio povo começar a colocar essa dúvida como se fosse um salvador, como se fosse algo que viesse de fora para salvar a nação. Mas a gente sabe historicamente que não foi assim. Se você for puxar aí também, até na época do Tancredo Neves, até para quem está aí assistindo, Tancredo Neves foi eleito, isso em 85, ele foi eleito, um dia antes de ele assumir, ele morreu. Um dia antes de ele assumir. Quem foi que assumiu no lugar dele? Uma das pessoas que representava essa parte ditatorial, que era Sarney. Até hoje se questiona por uma coincidência incrível dessa, se não foi algo que foi arquitetado. Se abafou por quê? Porque pelo medo, né? É uma pessoa que tinha muito poder, tem até hoje, né? Mas assim, toda vez que houve algo próximo ao exército em si, houve sempre algumas preocupações em relação até à própria estrutura do Estado Democrático de Direito. Uma coisa é o Estado, a sua efetivação dos direitos, e outra coisa é a estrutura. A estrutura é o quê? O que garante que isso possa ser exercido. É mais grave, porque depois de todas essas estruturas que o Brasil passou, o que eu acho interessante é que a gente volta a falar sobre isso. E assim, a gente do Exército, general, dando opinião, sabe, falando isso e aquilo com mulheres. Eu não vou dizer os detalhes, porque eu soube de uma pessoa, né, que foi com um general aí que estava no Rio, falou, aí falou umas besteiras sobre mulheres, chamando de cadelas, enfim.
Mas foi umas coisas assim que a gente começa a perguntar por que voltou, se a gente não aprendeu, que não é por aí. Não existe esse negócio através da arma que se resolve. Aqui no Uruguai, há pouco tempo, o presidente chegou e mandou prender um general, porque ele começou a falar de política. E política interna do exército. Política interna do exército, mas política. Porque eles dizem, rapaz, aqui o seu trabalho é esse. A Constituição ela deixa claro, a possibilidade de intervenção militar ela vai ser a última coisa. Aí o que aconteceu? Pegaram a justificativa de uma problemática financeira que o governo do estado do Rio de Janeiro teve, e através dessa problemática financeira do estado do Rio de Janeiro, não, agora a partir dessa problemática nós vamos utilizar como o discurso, uma desculpa, para então utilizarmos essa intervenção militar. E a gente não vê, como você colocou, e eu endosso aqui. Então, se eles tiverem essa intervenção, os números vão diminuir. E, na verdade, assim, as empresas de estatística, elas também têm interesse, certo? Eu acompanhei 3 empresas de estatística sobre essa violência no Rio de Janeiro. Uma não dá para acompanhar, não posso dizer quem é, mas uma não, a gente já sabe que é comprada. Mas as outras instituições mostram que o crime e a violência aumentou. Mas por quê? Vamos ao óbvio. Aquele policial que fazia ronda em certo determinado lugar, ele não faz mais. O exército, como é que ele faz? Ele não utiliza o diálogo. E como é que você, sem diálogo, vai saber quem é Zezinho, Luizinho, que tem arma, que costuma fazer isso e aquilo? Porque quem comete crime é o emprego. Ele tem que ter aquele ganha-pão lá dentro, se é ilícito ou lícito, aí é outra história. Mas ele vai continuar cometendo. Se o exército ele só tem a estratégia em campo de invasão e neutralização do seu inimigo, como é que ele vai conseguir essa erradicação? E ele mudou o assunto. O general responsável, são 2, né? um é que está respondendo, mas ele mudou o assunto. E fala muito bem. Por sinal, ele fala muito bem, mas quando fala desses números, ele mudou o assunto. Depois ele voltou a falar, mas quando chega no número efetivo, diz que não, porque ele precisa de mais tempo. Aí volta. Como assim mais tempo? O exército tem que estar preparado para coisa maior, para coisa que em relação à nação. Mas como assim precisa de mais tempo? Quer dizer, é muito diferente é muito diferente da realidade. Se você for comparar com outros países, não tem esse diálogo com o exército. Entenda, a estrutura política, ela vem através de diálogo. Ela é um diálogo. A política ela é um diálogo. Eu quero preto, você quer branco, tem que ser cinza. Quando se trata do exército, não é assim. É minha opinião e acabou. Isso aqui é do meu treinamento, é da minha estrutura. Eu não sou treinado para falar de Voltaire, de Montesquieu, eu que hago a camisa do Che Guevara no exército, eu nem entro. Entendeu? Quer dizer, não tem esse respeito pelo contraditório, pela oposição. A oposição tem que ser neutralizada. Como é que neutraliza a oposição? Assim, é muito delicado. Eu acho que assim, eu vou utilizar aqui uma palavra um pouco patriarcalista, mas eu acho que nós brasileiros ainda estamos muito no berço. Muita gente parece que não está aprendendo com os erros. A experiência que eu tive na França foi, apesar de todos os defeitos do mundo que eles têm lá, eles não deixam isso acontecer. O povo não terceiriza a política. Não está dando problema, vou dar uma procuração. Política por isso não existe. Eles realmente estão para si essa possibilidade e a gente não vê que em outros países essa possibilidade de exército e intervenção militar a gente só vê em países com uma economia bem ínfima, bem menor que a nossa, em países que são chamados de terceiro mundo, né? A gente não vê em países. Tente puxar na memória quando foi que uma França, uma Alemanha, um Portugal, uma Hungria, na Áustria, a anexação com a Alemanha de Hitler, né? Mas pare para pensar se eles conversam sobre isso. Não, o exército vai assumir aqui. Tem isso, eles sabem. O histórico deles, a Alemanha não podem tocar nesse assunto na rua. Na rua, não podem tocar na rua. É crime. Porque eles notaram que a coisa não é por aí. Não existe a questão do diálogo. Aí aqui no Brasil a gente diz, mas foram 10 anos do produto interno bruto, com mais de 9% no desenvolvimento econômico nacional. Mas a gente também tem que entender que às vezes o país tem um
literato chamado Maquiavel, que ele diz que nós somos feitos, né? O príncipe, no caso, o líder, ele tem que saber tratar a sua fortuna e sua sorte, né? Dentro dessa perspectiva, não é bem a literalidade da palavra, mas às vezes você pega um cenário que está ruim, às vezes você pega um cenário muito bom. O país já está bom, você só vai adaptar. Às vezes a coisa está ruim devido ao mercado internacional, problemas internos. Mas assim, eu volto a dizer, não há preparo. É uma coisa muito básica. É como eu pedir para uma pessoa que tem um treinamento para pilotar moto, dirigir um caminhão. Não tem preparo. Ele tem ideia de que freia, acelera, mas não tem preparo. Ele vai dialogar com outro país, ele vai chegar com o Trump. Aí, não, vamos dialogar aqui. Não tem diálogo, não é do meu jeito, então pronto. Então vou neutralizar você. Aí matar o cara. Não tem esse diálogo. Claro, a coisa hoje é muito bem comportada, a coisa hoje é muito bem feita, mas até uma das essências do Exército, que aí eu diria que era para ter intervenção, no exemplo da venda da Boeing. Foi o que aconteceu, ainda a gente estava na Copa, a velha estratégia de vender coisa estratégica nacional na Copa. Venderam a Boeing, a Boeing fez uma compra aqui no Brasil das nossas estruturas da Infraero e de empresas que fazem construção de aviões aqui no Brasil. Isso em plena época da Copa, como aconteceu em 94, Fernando Henrique Cardoso, de outros produtos estratégicos nossos, e ficou por isso mesmo. Aí eu digo, nesse caso o Exército diz, não, peraí, isso aqui é um produto estratégico, isso aqui é uma coisa nossa, questão de soberania, independência e tal, tá aí. A gente tem hoje, foi vendido, e é uma das maiores empresas do mundo que tinha diálogo com a Suécia, tinha diálogo com grandes empresas como a empresa sueca, a empresa francesa, a própria empresa americana. Inclusive, Ravi, eu pensei que poderia ter uma atuação maior deles nesse sentido, sabe, de patriotismo e tal, enfim. Mas, né? Pois é, assim, eu estava falando inicialmente do Exército, o objetivo de tornar a nação e proteger a nação. Fica anacrônico a partir desse momento. Porque como é que algo tão estratégico foi deixado de lado? Ninguém toca no assunto. Quando eu li, eu falei, isso aqui é fake news. Mas aí outros jornais começaram a pipocar, como diz o Matuto, né? Começaram a colocar na internet, rapaz, isso aqui é verdade. Poxa, mas que estratégia velha, fazer venda estratégica na época da Copa do Mundo. O Fernando Henrique Cardoso fez medidas provisórias, fez mais de 700 medidas provisórias na época da Copa do Mundo. Isso, todo mundo prestando atenção na Copa, ele só. Mas assim, eu achava que essa estratégia era ultrapassada. E pelo que eu vejo, é algo que continua a ser feito. Parece que a gente não aprende com os erros. É algo autótrofo, sabe? Aquela coisa de voltar. Nos meus estudos, a minha pergunta era se a democracia ela tende a subir. O que hoje eu noto é que a democracia ela tende a retornar a problemas antigos. Isso não é só nosso, não. A Holanda passou por um susto aí, o Macron, vez ou outra, fala umas coisas lá na França, a Alemanha já teve uma das parlamentares até chamando de macaca a ministra da Justiça da França pelo fato dela ser negra. Quer dizer, eles não estão também livres não, mas eles já fecham na hora. Diferentemente da gente, que é assim, com todo o respeito do mundo, a questão da democracia e tal, mas aqui é uma opinião pessoal, essa questão não sei se pode falar aqui, isso aí me corrige, né? Mas essa questão de tratar uma pessoa como Bolsonaro, a candidata a presidente, eu achei muito estranho, porque o Brasil não pode mais passar, a gente tem que deixar de lado essa história dos nossos heróis, a gente tem que amadurecer, tem que sair de casa. Parece que a gente está com medo de sair de casa, de abrir a porta, não vou enfrentar o mundo, vou procurar um herói. Não existe. O Parlamento Nacional ele tem 513 deputados justamente porque tem que ter o diálogo lá dentro. Mas tem a corrupção e tal. Corrupção tem no Japão também. A prefeita do Japão, antes das Olimpíadas, foi destruída por corrupção. Agora, se você elege um deputado, elege esse e aquela outra pessoa, porque deu um presente, comprou um negócio, pagou uma passagem, e aí você
você não ter essa consciência, é diferente, né? Eu acho que o brasileiro tem que ter essa maturidade e a gente, se você for comparar o Brasil com outros países do mundo, a partir do nosso nascimento, a gente ganhou na Mega Sena. Porque o Brasil tem todas as riquezas que um país necessita, a mistura de povo, a mistura de cultura, e a gente deixa... Só acrescentando nessa questão que tu falou, na questão de presente, de dar alguma coisa, eu acho que isso é bem mais complexo do que a gente pode analisar, sabe? Eu acho que uma coisa é você pegar um cara que está passando fome e vem um oportunista e oferece determinada coisa em troca de um voto. Mas, gente, isso acontece. Não, eu sei disso. Eu estou dizendo que a gente analisar dessa forma e pegar uma pessoa que estudou, que está dentro da universidade, e quando a gente conversa sobre política, eu voto no teu candidato. Eu sei, a teoria do Homem-Aranha, né? Tá grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então é bem, não, eu entendo. Nesse sentido é bem complexo. Eu entendo. Tá entendendo? Eu queria até desabafar um pouco aqui, porque a gente, esse ano, dos advogados, a gente está passando por um problema interno, que vai ter eleição também dos advogados. E eu falei isso esses dias, que não justifica um advogado votar no candidato a presidente da OAB que esteja prometendo isso ou aquilo, ou que tenha cometido erros que a gente sabe que outra pessoa não possa cometer. Porque pelo nível de estudo que uma pessoa dessa teve, ela não pode votar numa pessoa irresponsável. Sim, e isso está acontecendo. Olha, com gente estudada. No estado do Ceará a gente passa por vários problemas e eu detecto em outros estados, mas o Ceará infelizmente é um dos piores nesse aspecto. E quando a gente vai para a política macro, política aberta, a gente vê que essa coisa vem se repetindo. E dentro da universidade, essa coisa chamada hate speech, ou palavra de ódio, ela vem com a força. E Adolf Hitler, na época que ele usou a palavra de ódio, foi estratégico. Ele não começou com palavra de ódio, não. Ele começou no Partido dos Trabalhadores, lá na Alemanha. Mas o que foi que aconteceu? Ele viu que o negócio não pegava, ele tinha que ser mais agressivo. O eminente Bolsonaro também foi do mesmo jeito. Eu acho que assim, é muita infantilidade. Você tem que, para você votar e ter um voto consciente, claro, existem, é como uma caixinha de Pandora, tem coisa que a gente não entende, o que a pessoa vem a fazer depois, mas que você tenha um acompanhamento, que você veja como a pessoa se comporta dentro do meio político, se você já ganha muito. Agora, querer uma resposta, um botão vermelho para o país, um botão de emergência, esse botão não existe. Sim. Se esse botão tivesse existido, em 85, o Brasil teria sido um dos melhores países do mundo. Em 90, nas mãos de Fernando Henrique Cardoso nem se fala. Teria sido entre os 10 melhores países do mundo, foi o que aconteceu. E um dos homens mais preparados. Professor do Instituto Rio Branco, sociólogo, filho de general, neto de general. Vixe, tem uma coincidência aqui, não tem? Pois é, por isso que quando a gente começa a analisar, ter um voto consciente é diferente. Eu acho que assim, em relação à estrutura nacional hoje, eu acho que a gente tem uma preocupação a mais. Porque se você for analisar hoje o mundo do jeito que tá aí. Estados Unidos brigando direto com a China, todo dia. Eu vou botar mais taxa nos seus produtos, eu também vou... Quem depois vai pagar o pato também é a gente. Por que a gente tem essa coisa de pagar o pato direto? Porque se o mundo se acabasse, o Brasil era autossustentável. Diferentemente de uma Turquia, diferentemente de um Chipre, diferentemente de uma Coreia. A gente era sustentável. Por isso essa preocupação. E a gente tem sempre um problema de instituição, sempre tem um problema de institucionalização, de venda de nossos ativos, de venda de nossos produtos. Que não pode. Eu apelo ao internauta, entenda isso, entenda que não pode. Não pode, não é algo... O que os Estados Unidos fizeram aí com a fábrica, com a fábrica que faz chips para todas as outras empresas, quando a China quis comprar. A China quis comprar uma das empresas que mais fabrica chips dos Estados Unidos. Fabrica para todas as empresas, não só para a Intel, para todas. Foi o que os Estados Unidos falou, não pode vender. Pode. Porque não pode, acabou o assunto, mudou o assunto. Aí o que a gente faz? Porque o ativo aqui na Embraer não tá bom, não sei o que. Aí o que a gente faz? A gente vende quando é mais barato, e quando dá 6 meses depois a empresa dá um pico de venda. Outra estratégia de implosão. Eles fazem um arranjo na política, um arranjo no governo, para que a coisa seja vendida mais barata e depois o ativo dela se torne incrivelmente mais caro. Quer dizer, eu acho que assim, é uma preocupação, não sei se invadir outras perguntas suas aí, não, né? Pode falar. Tranquilo. Não, mas pode avançar, porque meu medo é conturbar aí.
É um assunto conturbado já, né? Não é fácil, né? Vinícius de Moraes falou que o Brasil não é para amadores, né? E ele tá certo. Ele tá certo. Aqui a gente tem essa vantagem de nascer num país que tem tudo, né, um povo bonito, diferente, misturado. Mas em compensação que a gente tem um planeta Terra dentro de um país só, a gente também tem problemas que poderiam ser geridos em outros países, que acontece pontualmente no mundo todo, que tudo aqui a gente tem. Por exemplo, a metade do Brasil tem acesso a saneamento, e quando você vai para o Nordeste, só dá 26% do nordestino ele tem acesso a saneamento básico. Básico é básico. Eu estava no Rio de Janeiro, estava passando com uns suíços lá, eles tirando foto de esgoto. E eu, esse povo é doido, né? Mas depois entendi, para dizer uma coisa que não existe. Não existe, que não tem sentido. Aí você vai falar, esgoto é muito caro, não sei o que, os esgotos de Paris têm mais de 200 anos. Mas Paris não sei o que, na época que foi feito, não tinha esse dinheiro que tem hoje não. Mas se você for procurar a justificativa de acontecer o que está acontecendo, a gente vai sempre ter justificativa. A política, ela tem punição seletiva. Se a política não tivesse chamada punição seletiva, aí realmente nós estaríamos num grande avanço, porque me param para dizer, não, mas agora estão punindo. Aí eu, pois olha, você acha que está punindo e está punindo de forma correta? Então, acalme-se, porque em uma hora, depois de golpe por cima de golpe, de inferno por cima de inferno, vão conseguir tomar o poder. Você nunca mais vai ouvir falar de corrupção na política, de roubo e de processo. Por quê? Porque acabou o roubo? Não, é silenciado. É silenciado. No Congresso Nacional, o cara que quis abrir a boca, no dia que ele foi falar, ele estava com o olho roxo. Deu aí o discurso que deu, e aconteceu tudo isso. E teve um respaldo que, com o judiciário através de Sérgio Moro, a gente notou que a coisa era determinada. A coisa foi tão descarada que a ONU, olha aí o que tem a ver, né? A ONU veio dar uma declaração em relação a isso. Porque a coisa aqui é desse jeito, é muito seletiva. Aí a gente dá a entender que não, a corrupção, como se a corrupção tivesse nascido agora. Mas a questão ela sempre existiu. O problema é porque quem hoje está no poder não agrada a certos interesses, ou interesses, né, como alguns falam, alguns interesses de alguns. E devido a isso, eles não vão dar um jeito de tirar. E é isso que está acontecendo. Particularmente ao PT, eu coloco aqui até uma observação. Eu vejo poucos analistas do PT falando isso, mas é bem óbvio, né? Que houve uma implosão. Quando o Lula estava analisando se ele realmente ia se candidatar ou não, recandidatar, começou uma implosão nos possíveis nomes que estavam em suas laterais, começando como a gente fala no popular, queimar o filme, a tentar colocar em alguma delação, em algum problema, em algum processo, justamente já para contaminar. Ele teve que, aos 45 do terceiro tempo, chamar uma pessoa e tudo para compor, porque a estratégia que a oposição fez, olha, já que a gente sabe que a gente não quer que ele assuma o poder, vamos neutralizar ele, ao tempo que eu estou usando, né, que eu expliquei mais cedo, vamos neutralizar ele, mas a gente tem que neutralizar também alguém. Porque ele vai passar isso para alguém. Aí começaram a implodir todo mundo, que se você parar para pensar, põe para ação, os próximos nomes foram todos implodidos. Mas depois vai provar a inocência. Sim, mas... Tentaram até com o Haddad também. Tentaram com o Haddad. Eu acho mais difícil com o Haddad, porque o Haddad... Tentaram, não pois é, eu acho mais difícil. Mas não dá tempo. No caso do Haddad não dá tempo. Ela tá muito em cima, não dá tempo. Mas se eles tivessem sacado antes, teria dado problema. Talvez nomes não tão óbvios, né? Isso. Vamos aqui para prossiga. Para a nossa próxima pergunta. Mas antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria que a companheirada que está nos acompanhando aqui nessa live curtissem, comentassem, compartilhassem, manda sugestões de tema aqui pra gente. Pode mandar no blog da Dilma, pode mandar na Mídia Livre nos comentários.
Sigam lá a Mídia Livre no YouTube, comentem, compartilhem com a companheirada que ainda não conhece nosso trabalho. Enfim, a Mídia Livre é que sustenta aqui o nosso trabalho para estar divulgando esse conteúdo para vocês, levando informações. E também curtam lá a página do blog da Dilma no Facebook. Então a gente vai agora para a próxima pergunta. Eu gostaria que você explicasse a diferença do que foi o golpe militar para a intervenção militar. E da intervenção militar, né, também pode. Assim, o golpe militar, a brasileira, eu tenho que dizer a brasileira, porque o golpe militar ele tem umas particularidades aqui no Brasil, diferentemente de todos os outros países. Como tudo, né? O impeachment aqui é diferente, tudo aqui é diferente, né? Aí, assim, o objetivo, né, de se chegar ao poder sem ser pelas vias comuns, né, as vias odiernas, as vias, né, de eleição, de votação, né, ela é tentadora. Ela é tão tentadora que a própria estrutura do Brasil, no começo, dos próprios partidos, na sua estrutura, eles eram de pessoas que eram do Exército. Isso aí, se a gente começar, eu posso dar um exemplo aqui, o Partido Arena. É mais fácil para o internauta, às vezes, procurar Partido Arena e políticos militares, mas vai ver aí uma lista enorme de... E note, é sempre isso, porquê do Exército próximo a essa estrutura política, né? No histórico do Brasil. Isso aí tem realmente um interesse, né? A gente pode tocar aqui na chamada teoria da conspiração e tal, mas existem em diários. Eu dei um pulo em Brasília para resolver umas coisas, né? E na época eu estava estagiando por lá, e eu dei uma olhada nos diários oficiais, né? Do Congresso Nacional. E tem um diário datado da época após a Segunda Grande Guerra Mundial, que deliberações dentro do Congresso, isso quando era Rio de Janeiro, tinha a presença de 3 homens ingleses, 3 pessoas da Inglaterra. Tinha a presença desses 3 homens em assuntos bem estratégicos. Por quê? Isso aqui foi por pesquisa que eu fiz, né? Tentando provar como é difícil provar, por isso que chamam de teoria da conspiração, como é difícil provar essa intervenção do exterior com o interesse do não avanço nacional. E aí vem um anacronismo. O Exército Brasileiro hoje, está aí provado, não conduz o seu patriotismo em relação à proteção do patrimônio nacional. Isso é histórico. Aqui no Brasil isso não dá para negar. O que negar, desconfie. Negar está ganhando. Mas isso é histórico. Você não vê isso aí na Guiné-Bissau. Você não vê isso na Nigéria. Você não vê isso na África do Sul. Estados Unidos não precisa nem citar. A gente gosta muito de olhar para cá e para lá, mas o mundo é muito grande. Se você for olhar, não tem. Falavam antes da emancipação de Hong Kong com a China, que Hong Kong era muito corrupto e tudo e tal, e tinha interesses militares. Interesse na Inglaterra. Isso aí o assunto vai ficar muito complexo, vai botar a Guerra do Ópio, 150 anos de história aí. Mas se você for fazer essa estrutura holística para chegar em Honduras, chegar com os problemas que teve na República Dominicana, quando você começar a trazer isso para cá, você vai ver que tem essa coisa estranha, que o Exército Brasileiro se parece com o Exército após o governo de Pérez de 75 na Venezuela. Quando é que o governo assume, quando é que um governo na América Latina, por militar, assume uma ideia de proteção ao bem nacional e proteção ao patrimônio nacional e seu povo? Só com o Hugo Chávez. Só vai vir com o Hugo Chávez e com uma estrutura de diálogo bem interessante. De proteção ao patrimônio, de proteção ao petróleo deles e tal. Mas a Venezuela hoje tem os seus problemas e tal. Eu concordo que tem os seus problemas. Mas a Venezuela hoje está com problemas parecidos com a Cuba de retaliação. Aquela coisa, até o ministro de Segurança dos Estados Unidos, na época, falou para o Maduro para ele ter muito cuidado. Porque eles disseram de forma clara que era para liberar o petróleo. Maduro bateu o pé dizendo que não.
Eles falaram vai ter consequência. Quer dizer, não é fácil você lutar contra uma estrutura muito maior e a gente vê o avanço dessa estrutura, o avanço que eles estão conseguindo ter como domínio mundial em si. Eu não considero mais teoria da conspiração. Se você analisar por um feito histórico, um feito analítico, como ciência, você consegue detectar. Tá aí. Isso depois da Segunda Guerra Mundial, eu vi no Diário Oficial a presença de 3 lords ingleses dentro do Congresso Nacional na liberação de algo estratégico. O que eles estavam fazendo ali? Tem sempre interesse. Ele vai dizer que se o Brasil fosse livre, leve e solto, fosse vender suas mercadorias aí pelo mundo, não ia enfrentar interesse de outros países. Está aí a briga do Brasil com os Estados Unidos com a China. Um exemplo só para ilustrar. Quer dizer, a gente tem que ter uma condição forte de proteção ao patrimônio nacional, mas através do exército na política não é o caminho. Isso é histórico, não é o caminho. Se fosse, não teria tido problema em momento nenhum com a Petrobras. Em 53 quiseram colocar Petrobras, que depois Fernando Henrique Cardoso veio trazer de novo essa história Petrobras para privatizar a Petrobras, que ela já é de certa forma privatizada. Depois veio para fechar com chave de ouro em relação a esse ponto, mas a gente não se delongar muito, essa história em relação à Embraer. Quer dizer, o brasileiro tem que se arvorar na sua própria história. Tem que saber da sua própria história, que a partir do momento que sabe, não vai cair nessa conversa. Não vai cair nessa história de que a solução são as armas, a solução é a ponta é a ponta de um revólver. Começa que um revólver é R$6.500. Qual é o brasileiro que vai ter condição de comprar um revólver? Quer dizer, eu acho que não é por aí. Esse discurso, chamado discurso do ódio, está sendo falado que ele vende. É um discurso fácil, é um discurso prático, é um discurso óbvio, e por ser um discurso óbvio, ele vende. Se fosse outro discurso, eles colocariam outro discurso. O importante é chegar ao poder. Essa é a estrutura. E em relação a falar a questão do empoderamento do golpe militar no Brasil, nós temos uma forma reta de responder, que é através da instituição do Exército desqualificando ou desclassificando o Executivo. Aí você entenda, aí você pode entender, assim, a Constituição de 88 hoje ela tem uma literatura, a Constituição na época em 64 tinha outra literatura, mas os argumentos que eram utilizados no Brasil para o Exército chegar ao poder era da necessidade da intervenção e neutralização do Executivo por não atender interesses nacionais. Aí a gente tem um anacronismo. Então, peraí, se é para interesse nacional e teve o golpe, então, será se, trazendo para hoje, porque não adianta a gente falar de histórico se o histórico não responde problemas que nós temos hoje, né? Será então, se essa estrutura de intervenção por não atender interesses nacionais em relação do Rio de Janeiro, fazendo esse comparativo essencial, ele tá atendendo a interesses nacionais? A resposta é não. E tá ele gaguejando para responder. Não, que não sei o quê. Aí vem os números, não, mas isso aí não precisa de mais tempo. Quer dizer, eu acho que essa forma de pensar não responde, não responderá. Se respondesse, os países mais ricos, não tinha essa. Quer um general? Pronto, ministro ou presidente. Quer um general? Ministro, presidente. Por que eles não é nem para tocar no assunto, sabe que não é o trabalho dele, não é expertise dele. Espero que eu não tenha invadido. Não, foi bem sucinto. Entrando agora na pergunta de eleições 2018, né, que vai abranger, no caso, nesse conteúdo, você acha possível, você até mencionou, né, a questão do interesse de determinados grupos em quem está ou não no poder. Então, a nossa próxima pergunta é... E é muito claro isso no Brasil. Mais ou menos é isso. Me impressiona isso, eles não têm cuidado. Justamente, e deixa eu te falar, se tu acha possível um golpe dentro das eleições presidenciais e o que implica isso dentro da democracia.
Eu respondo a sua pergunta, estendendo sua pergunta para uma estrutura conceitual mais atual, que seria: há a possibilidade de um golpe militar em 2018 ou para essa legislatura vincenda, né? Essa que está por vir? Essa que está por vir, a minha resposta é: não dá para ter um golpe no Brasil como teve antigamente. Se houvesse essa possibilidade do golpe, agora eu vou me ater mais à estrutura estratégica mesmo de contenção, proteção, invasão. Se houvesse essa possibilidade de golpe, o Brasil já teria sido invadido por outros países, sem medo de ser feliz. Nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Não dá, com a população desse tamanho, você não tem matemática que consiga conter isso. Porque se você fizer uma matemática rápida, mas existe bomba e tal, mas o objetivo de uma nação não é matar. Mas existiram todos os outros fatores que a gente falaria aqui. Pelo menos eu bati o pé no chão falando que o presidente Lula não iria ser preso. A Constituição deveria... Pontos. Justamente, eu acho que tudo tem uma brecha para alguma coisa. Eu acho que a gente tem que realmente começar a denunciar, abrir os olhos mesmo do povo. Com certeza. Sentido. A minha obrigação aqui, como você me colocou como advogado e professor, a minha obrigação aqui é de quem está assistindo ter argumento, ter profundidade. E o golpe da forma que foi em 64 e um questionamento, como eu falei aqui de Sarney, que ninguém nunca mais falou nisso, né? Mas uma coisa duvidosa como aconteceu naquela época, não acontece mais como é hoje. Esse é o ponto. O golpe que aconteceu, o golpe militar que aconteceu, aconteceria de novo? Ele, da forma que ele foi colocado, não tem matemática para isso. Mas... Porque necessariamente pode ser que não tenha mais esse apoio aqui, ó. Não, mas a questão não é financeira. A questão existem muitas intervenções fora de um país, e quando isso acontece, mesmo que seja benéfico para os países mais ricos, não é interessante. Por exemplo, se houver um golpe militar aqui, o risco do país dispara. A ONU começa a fazer um monte de bloqueio, um monte de empresa que investe aqui volta, a gente sai do grupo AA+, vai lá para o grupo CC-, que enfim, para explicar isso já sairia da estrutura didática do direito e teria que me aprofundar muito na estrutura econômica. O golpe, como ele era antigamente, com as intervenções de instituições mundiais, ele não dá mais para ser. O exemplo que eu dou inicialmente mais visível, a gente começa dando um exemplo do golpe vamos chamar de golpe para ficar mais ilustrativo, mas o que aconteceu no caso do Sérgio Moro. Ali, a estrutura que ele teve dentro do processo, que ele escolheu, que ele fez vazamento seletivo, você nota que teve tudo uma predileção. E dentro do historicismo, né, do direito, a gente pode detectar um tipo de golpe em relação a isso. A gente tinha até conversado mais cedo, chamado golpe de Estado institucional. Hoje a coisa tem que ser muito mais mascarada, gente. A coisa tem que ser muito mais elaborada, para não dar muito nos olhos de interesses externos. E o que acontece? Esse golpe de Estado institucional, como eu estou dizendo, é o quê? Você utiliza a instituição de um país contra ele mesmo. Foi o exemplo do Moro. Utilizou o judiciário, colocou em discreto o judiciário no mundo, como em Massachusetts, a galera estuda a chamada Corte Canguru, fazem analogias aqui com o Brasil, como essa Corte Canguru é uma forma seletiva, dentro de um processo que ela não respeita todas as instâncias. Ela, de forma seletiva, ela já vai direto para a Corte Maior, que é uma corte híbrida. O Supremo Tribunal Federal de todos os países, ele é jurídico e político. A gente, eu estou triste porque a Carmen era presa. Não tem isso. Realmente é um órgão jurídico e político. Isso aí não dá para fugir. Não dá para fugir nos Estados Unidos, não dá para fugir na Europa, não dá para fugir em canto nenhum. Claro, lá é muito mais profissional, a história é outra. Mas a questão
o golpe que foi dado nessa forma jurídica, ela utilizou a própria instituição do país para validar. A estrutura processual não foi validada, não disseram, não, correu bem. Aqui, processualmente falando, o processo correu bem. Mas e a matéria que estava sendo discutido? Realmente era para ser discutido dessa forma? Não, a gente não fala sobre isso, não. A gente vai ver se o processo correu todos os trâmites. Isso dá uma carapaça, isso dá uma máscara, isso dá uma aparência de legalidade. Mas se você for analisar a estrutura, ela não é. E grandes universidades elas como exemplo. Não foi. Mas não importa, o processual foi. Sim. E vou dar um exemplo aqui. E por que o Aécio Neves não foi preso? Porque ele devia estar. Ele devia estar preso. Isso aí você pode perguntar para jurista de direita e de esquerda. Ele vai dizer a mesma coisa. O estudado, né? O jurista estudado, ele vai dizer a mesma coisa. Era para estar preso também. E por que não está? Não, porque ele é amigo de... Ih, rapaz. Não, porque o avô dele, não, ele sabe de um negócio que se vazar, vai delatar todo mundo. Tem um negócio com droga no meio que... Sim, o que tem a ver? A questão é essa. A aparência, e é essa a preocupação. Tem que ter uma aparência de legitimidade e de legalidade. Mas e ela foi realmente? Não foi. Não foi. Até quem é amaziado da direita, alguns também já conferem esse caráter de dizer que realmente, apesar de eu votar em X, B, Y, eu realmente vejo que a coisa foi errada. Mas assim, depois que a coisa já aconteceu, depois que você xinga alguém, depois que você atira em alguém, depois que você joga uma flecha em alguém, tem como voltar atrás? Não tem. Agora sim, dentro da possibilidade de um golpe nacional, como a gente estava acostumado a ver, não se preocupe, você não vai ver. Então quer dizer que nós estamos livres de um golpe? Não. É isso que eu estou querendo mostrar, nós não estamos livres. Agora, como é que seria um golpe no século que a gente vive? Como seria um golpe na época cibernética? Um golpe cibernético, pronto. Como é que seria? As instituições, elas mudaram o diálogo. Você pode notar até a forma do representante da intervenção no Rio de Janeiro, ele não é como era em 64. Ele é de diálogo, ele é de conversar, de dizer, de falar de democracia, disso, daquilo, outro. Só que o interesse por trás, a gente sabe que não é esse. A gente sabe que não é esse. A gente sabe que ali, vou usar um termo aí que não é meu, mas é um test drive para legitimar, para dizer que está tudo ok, para ser utilizado em outros estados e quem sabe na nação. Quer dizer, há a possibilidade dos militares entrarem no poder de forma democrática e de forma legítima. E acabou de ver um candidato a presidente. Quando eu começo a falar isso, o pessoal, cara, tem sentido, né? Tem sentido. Porque, olha, o candidato que eles tentaram colocar, para você ter ideia, ele foi contra a própria instituição dele, colocou uma bomba lá dentro. Ele explodiu lá no Rio de Janeiro, ele explodiu o exército, ele foi preso pelo próprio exército. Como é que um cara desse representa? Não tem como. É insano isso. É insano. E o exército que tem a questão de respeito, ó, eu lhe garanto, como tem gente lá dentro se tremendo de raiva porque ele é um candidato. Mas fica calado porque, querendo ou não, vai ajudar indiretamente. Verdade. Quer dizer, a coisa é muito mais estratégica. A gente não pode também ser ingênuo e dizer, não, vamos olhar para trás e o golpe vai ser como antes. Não é. É que esse candidato acaba sendo apenas uma marionetezinha, né? Não Por interesses que estão aí de forma mais escondida e que futuramente pode ser que a gente até entenda melhor, né? Se mostre, na verdade. O problema é isso. A gente às vezes precisa de um tempo para tentar digerir, mas o que eu digo e deixo como mensagem, se a esquerda não se unir, se a esquerda não se organizar, se a esquerda não colocar a cabeça no lugar, deixar alguns conflitos de lado internos, a gente vai perder aí mais de 50 anos de avanço em lei de garantias e de direitos. Por quê? Eu estava conversando até com um literato aqui. A gente estava vindo para cá e ele pediu carona. A direita... Desculpa, quem? O Gabriel,
livreiro ali da nossa universidade, estava conversando com ele e ele concorda com isso, né? A direita está muito linear. Não tem briga para quem vai ser, não tem essa briga. Apesar de estar ruim nas pesquisas e tal, culpa mesmo interna dele, né? Mas se você olhar as pesquisas passadas, não tem essa briga. O pensamento de esquerda, a gente tem que entender os nossos defeitos, que é porque por pensar muito, por ter muitos valores e tal, a gente acaba se decepcionando e se desfragmentando. A gente sabe que ocorreram erros, que não foi bem como foi contado, mas ocorreram, mas a gente tem que ter essa maturidade para dizer, não, a gente vai superar essa problema, mas vamos ser unidos. O que eu acho que precisa hoje é de união. Eu tenho isso, esse meu pensamento, aquele. Mas na hora da urna, é tudo que o outro lado quer. Essa discórdia, essas dúvidas, aquele momento é um momento de união. Um momento, não, ok, eu tenho minhas diferenças e tal, mas eu acho que a gente tem uma coisa maior. Se a gente não se unir, vai vir um problema muito maior que não tem como resolver. E é o que eu acho que está acontecendo. Eu noto que a direita não tem essa preocupação, não. Eles elegem um representante e esperam a coisa acontecer. A esquerda, porque tem muitos intelectuais, muita gente pensante, muita gente com esperança, acaba que às vezes desfragmenta. E é o que eu acho que a esquerda precisa, é de união. Isso aqui é fundamental. Fundamental. Porque a partir do momento que um rapaz daquele assume, você vai ver até se vai ter partido de esquerda. Vai ver. Porque não é só a forma que ele pensa. É interesse de muita gente que há muito tempo está apostando e não está ganhando. E vai cobrar. Vai, assim que entrar, vai cobrar o dividendo passado, o que ficou em tudo. Né? Eu sei que eu tergiverso muito, né? Acabou que, de certa forma, não sei se poderia ser, você respondendo a próxima pergunta que eu ia falar, justamente pedir a tua opinião de como seria uma melhor forma de prevenir um possível, vamos dizer assim, um possível golpe, né? Acabou que você, de certa forma, falou da questão da união da esquerda, enfim, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar nesse sentido. Eu acho que assim, né? A gente gosta muito de falar da forma que a gente gosta de ouvir as coisas, mas eu não tenho essa habilidade. Eu acho que isso aí, as minhas origens do Cariri, minhas interferências ali na Europa acabaram fazendo com que eu, às vezes fosse mais cético. E o que eu acredito é que, independentemente do que ocorreu no passado, a gente tem que olhar para frente com união, e dentro dessa união a gente tem que estabelecer que o que foi ocorrido no passado não aconteça no futuro. Por isso que eu falei da questão histórica, eu falo em 64, tem gente que fala como se fosse uma coisa assustadora. Quando eu fui conversar com o pessoal lá do Ministério da Educação na França, o pessoal falava de coisa de 1890. Quer dizer, a nossa história, a gente tem que se aproximar, tem que se apoderar. Por quê? Porque se a gente souber como aconteceu no passado, a gente evita com que aconteça no futuro. Com certeza. Eu acho que é por aí. Erros, de certa forma. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de aconteceu, teve coisa errada, teve, mas eu acho que tem que ter essa maturidade de dizer, gente, ninguém pode chegar aqui e dizer que não aconteceu, mas a gente tem que, daqui para frente, tentar se unir. E a partir dessa união, você vai ver como coisas que aconteceram no passado não vão mais acontecer. Não vão mais acontecer. Porque algumas decisões foi por intempéries. O Brasil não tinha esse histórico. O Brasil nunca tinha passado por um presidente como Lula. O presidente parecido, que eu vou dar uma comparação aqui, foi o Getúlio. Parecido, e não foi igual. O Brasil não tinha assim, uma pessoa como ele. Ali estava tudo muito manualizado, estava todo mundo ainda aprendendo como é que ia ter um país que realmente teve um presidente, finalmente um presidente. Que de 85 ficaram esperando para conseguir só com o Fernando, só com o Lula. Porque o Fernando Henrique Cardoso meteu no meio, daí o problema que deu. E aí a gente só conseguiu depois com o Lula. Aí assim, a coisa, até o próprio Congresso Nacional não estava preparado.
porque a gente sabe dos problemas que o Congresso Nacional tem que conviver. Só que o avanço do pensamento de esquerda, de que pobre tem vez, que tem democracia, que tem direitos e tudo, isso é novo. Isso é novo. Se você for para o interior perguntar se há 15 anos atrás o cara tinha dinheiro para comprar uma moto, um carro, ele vai dizer que não tinha. E está com 3 filhos formados na faculdade, ou com 3 netos. Isso aí você pode sair conversando, você vai ver. Mas o que acontece? Isso, a coisa é muito recente, o Brasil é um poder muito grande que a gente tem essa dificuldade de administrar. O que eu acho ficam palavras de ordem aqui, que é a união da esquerda, que eu acho que é o que tem que acontecer. E além da união da esquerda, eu acho que o brasileiro ele tem que se arvorar mais da sua opinião, da política, sem medo de represália. Eu vejo gente aí que vai dizer que vai votar na esquerda com medo de dizer, porque está com medo até de apanhar de quem vota não sei quem. Mas eu acho que por aí. Não é por aí, não é através da violência, porque senão aí a gente esquece o Estado Democrático de Direito. Justamente. Ok? Tá bom. Agora acho que quase 2 horas de bate-papo aqui. Queria agradecer demais a participação de vocês, todo mundo que acompanha a gente nas lives, tá? Que manda abraço, carinho, manda localização, né? Cidade, que vota 13. E fortalecendo aí também a campanha do Haddad, o presidente, candidato do Lula. Isso, é para se unir. 13. Para se unir. Então, e a vice Manuela, né? Manuela Dávila. Então, a gente tem que fortalecer isso aí mesmo. Fortalecer a campanha do Haddad, resistir, lutar, ocupar os espaços e divulgar o candidato do Lula, porque ainda ele está aumentando nas pesquisas, está com 17,5%, mas mesmo assim a gente precisa estar trabalhando em cima do nome dele, porque ainda precisa chegar em muitos companheiros e companheiras que ainda não estão indecisos, na verdade, né? A gente precisa trabalhar nesse sentido dessa construção para trazer esse pessoal para o campo mesmo da esquerda, até porque o voto tem extrema importância para o Haddad ter governabilidade, porque mesmo ele se elegendo presidente, ele está estando dentro lá e a gente não elegeu uma bancada de esquerda forte, ele não vai ter como governar, não vai ter como revogar a CLT, trazer novamente os direitos da classe trabalhadora, então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Fundamental isso aí, viu? Tá? Agradecer também aqui o Ravi, né, que disponibilizou super o tempo corrido dele, que tá difícil mesmo trazer esse homem para cá. Mas agradecer, pedir para vocês seguirem, comentarem, compartilharem a página do blog da Dilma, compartilhar, seguir, comentar, mandar sugestões lá na Mídia Livre no YouTube. Então, companheirada, é isso aí, vamos fortalecer essa campanha, fortalecer 13, eleger uma bancada forte para a gente conseguir fazer um Brasil feliz de novo. Ravi, se você quiser fazer alguma consideração, divulgar alguma página sua, que alguém possa estar seguindo aí você, estar acompanhando. Eu tenho um Instagram, Ravi Ramier, soluções aí jurídicas, aí eu vou tentar, né, eu vou tentar abrir, né. Pronto, soletreia teu sobrenome que é difícil. Ravi Ramier, me siga no Facebook, eu não sei se... Ravi Ramier no Facebook, lá eu coloco soluções jurídicas, né? Ravi Ramier no Facebook, qualquer dúvida até em relação a material para leitura e tal, eu acho que o Facebook é um mecanismo essencial. Os outros eu ainda estou tentando me adaptar, mas eu não uso direito, né? Tá certo, Ravi. Passa uma página, né, para estar postando lá questões relacionadas, isso vai acontecer. Historicamente, vai dar certo. Isso vai acontecer, porque é complicado, né? Pois tá bom. Obrigada, Ravi. Se sinta convidado novamente para eu que agradeço pelo convite. Temas. Espero que a companheira daí mande, né, novas sugestões para a gente estar construindo aqui junto. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, porque a minha preocupação é a gente fugir dessa fala rasa que muita gente tem, né? Eu tive essa preocupação aí. Justamente. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem mandar lá nos comentários. A gente vai tentar repassar aqui para o Ravi, né, para ele tentar nas próximas lives até responder também, tá, companheirada? Então é isso aí. Lula livre, Haddad presidente, digita 13. Tchau, tchau. Tchau.